Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vou ler Gênesis 37, a história de José, filho de Jacó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde teu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos e cooperava com o filho de Bilá e os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Ismael amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai amava mais do que todos os seus outros filhos, e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais a raiva dele. José lhes havia dito: Ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé, e vossos feixes rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: Queres acaso governar como o rei ou adornar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e contou deste modo aos seus irmãos: Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Assim que narrou o sonho seu pai e seus irmãos, o pai o repreendeu com estas palavras: Que sonho foi esse que estivesse? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos o rosto em terra diante da tua presença? No entanto, no mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. José é vendido por seus irmãos. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: Não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E eles prontamente respondeu: Eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: Vai então ver como estão teus irmãos e os rebanhos, e trazei-me notícias. Ele enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. O homem encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: Que procuras? E ele respondeu: Procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos. Então o homem informou-lhes: Eles levantaram um acampamento daqui. Eu os vi dizer: Vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e a encontrou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte. E combinaram entre si: Eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Todavia, Ruben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: Não lhe tiraremos a vida, afirmou Ruben. Não derrameis sangue humano. Lançai-o neste poço aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Ele somente dissera assim para livrar José das mãos deles e assim que possível restituí-lo ao seu pai. Então, quando José chegou a junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia, e arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nossos irmãos e esconder-nos seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas.
Mas não ponhamos mão sobre ele, é nosso irmão, da mesma carne que nós. Seus irmãos ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de pratas, e estes os levaram para Egito. Entre mentes, quando Rúben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes. E saindo ao encontro de seus irmãos, desabafou: O rapaz não está mais lá, e eu aonde irei? Então eles degolaram um bode e ensoparam o sangue na túnica de José. Em seguida, a mandaram entregar ao seu pai com este recado: Eis que o encontramos, vê se é ou não a túnica de seu filho. Jacó observou e afirmou: Certamente é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e devorou. José foi trucidado. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e planteou durante muitos dias a seu filho amado. Todos os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: Não, é em luto que descerei ao Sheol para me encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda de seu filho José. Enquanto isso, no Egito, os medianitas vendiam José a Potifar, o oficial do faraó e capitão da guarda imperial.